Olá, no Ponto de Vista de hoje a gente recebe Oswaldo Almeida Júnior, formado em História, especialista em Gestão e Políticas Culturais e gerente do Sesc Guarulhos, o nosso assunto de hoje. Daqui um pouquinho, no Ponto de Vista, a gente te espera. Olá, Ponto de Vista no ar. A gente está recebendo hoje o Oswaldo Almeida Júnior, que é formado em História, como eu já disse aqui, não é, Oswaldo? Especialista em Gestão e Políticas Culturais e gerente do Sesc Guarulhos, que é o nosso assunto de hoje, o Sesc Guarulhos. Claro, a gente vai querer saber um pouquinho de você também, da sua história. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Renata. Agradeço. Um oi para todo mundo. Muito bom estar aqui na Câmara. Que bom. Oswaldo, a gente vai começar aqui, a gente vai falar bastante do Sesc Guarulhos, que é essa, vamos chamar ainda de novidade, né, que a gente tem na cidade, mas a gente sabe que você tem uma história anterior, dentro do Sesc mesmo, mas anterior ao Sesc Guarulhos, é isso? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar em unidades da capital do Sesc, unidades do interior, né, e na administração central do Sesc. Então, eu acho que acabei pegando um pouco dos perfis diferentes de unidade do Sesc antes de chegar a Guarulhos. Você é gerente do Sesc Guarulhos? Sou gerente do Sesc Guarulhos. Nessas outras unidades? Com muito orgulho. Que bom. Nessas outras unidades, você foi gerente delas? Como é que foi a sua passagem? Eu fui gerente adjunto do Sesc Pompeia, gerente adjunto do Sesc Taubaté, gerente do Sesc São José dos Campos, que é onde eu nasci, e agora gerente do Sesc Guarulhos. Você começou lá, onde você nasceu ou não? Eu entrei como animador cultural em São José dos Campos e depois é que eu fiz carreira em São Paulo. Animador cultural? É o técnico que entra fazendo programação no Sesc. E deve ser bem complicado, é uma programação de um Sesc inteiro. É gostoso demais. Quem gosta de fazer não acha complicado, é isso? Não, nunca. Então você está aqui no Sesc Guarulhos agora como gerente. É diferente um Sesc que está iniciando, ser gerente de um Sesc que está iniciando, não sei se você, quando foi gerente em outros lugares, ele estava iniciando também. Como que é começar um projeto dentro de uma cidade grande como Guarulhos e um Sesc grande também como esse? O Sesc costuma fazer a implantação de uma unidade. O Sesc Guarulhos já inaugurou em maio, né? Mas a implantação costuma demorar um período de 1 ano, que é o período que a gente precisa para poder entender o funcionamento da unidade do Sesc em várias ocasiões e vários projetos diferentes, vários períodos do ano. Antes de inaugurar ou 1 ano depois da inauguração? Logo após a inauguração, 1 ano depois. Por exemplo, nós estamos vivendo agora o nosso primeiro verão. Né? Então é nesse momento que a gente está entendendo se o dimensionamento das filas está adequado, se os vestiários estão funcionando bem para a quantidade de pessoas que são acomodadas na piscina, né? Então é a nossa primeira experiência com o verão. Já tivemos a nossa experiência com o inverno, vamos ter o nosso primeiro carnaval, né? Então assim, a gente costuma dar um período de 1 ano, que é quando a gente passa por todos esses ciclos e consegue avaliar o funcionamento do equipamento cultural como um todo. Tudo novo. Isso, tudo é novo, novidade. Zero. Como tudo qualquer novidade. outra coisa, tudo é novidade. E dentro dessas novidades todas, as coisas estão andando como esperado, dentro da expectativa que vocês tinham nesses primeiros meses de Sesc Guarulhos? Sim. As coisas estão andando como vocês previam? Como é que está o andamento do Sesc? Olha, a gente tinha uma expectativa, muito da nossa expectativa, antes de conhecer o funcionamento da unidade, era com relação ao que a gente estava oferecendo no prédio, né? Os equipamentos que a gente estava colocando à disposição. Então, nós temos, por exemplo, muitas salas de trabalhos para núcleo socioeducativo, artístico, esportivo, e nós tínhamos uma expectativa com relação à ocupação desses espaços, né? Essa expectativa, logo nos primeiros meses, já foi superada, né? Guarulhos é uma cidade muito grande, né? E a gente sentiu logo de imediato que a adesão da população foi uma coisa instantânea, assim. Muitos dos programas já tiveram lotação esgotada logo no começo. Então, assim, para a gente tem sido uma surpresa muito gostosa ver a cidade ocupando aquele equipamento. Entendi. Agora, quem está em casa pode ter uma dúvida, que a gente até falou antes aqui de começar a gravar, e você falou, é realmente uma dúvida pertinente. Porque o Sistema S, às vezes, causa uma certa dúvida nas pessoas. Eu posso ir? Eu posso usar? Quem é que pode usar o Sesc? Qualquer pessoa pode usar? Como é que é esse público? Quem é o público? As pessoas costumam confundir, às vezes, com o órgão do governo, né? Acham que é mantido pelo Estado, ou então acham que é uma entidade particular, privada, que você não pode entrar.
né? O SESC, ele é uma entidade privada, mas ele tem interesse público, então ele quer que todo mundo frequente. O SESC não tem catraca, né? Mais de 80% da nossa programação ela é aberta ao público, ela acontece em espaços abertos, então as pessoas podem entrar no SESC e frequentar uma atividade, né? E tem muitas coisas que requerem inscrição, por capacidade limitada, né? Você tem vários cursos, tem espetáculos, então algumas coisas requerem inscrição prévia. Ou uma inscrição muito antecipada, ou uma inscrição no próprio dia para os primeiros que chegarem para fazer uma vivência, uma aula aberta, uma coisa assim, né? Mas as pessoas podem ir participar dessas atividades e podem, independentemente de uma atividade, ela pode ir passear no SESC, né? Ela pode ver o Centro de Educação Ambiental, que tem uma aula sobre a história de Guarulhos lá dentro, né? Então, assim, ela pode frequentar o SESC, ela pode levar a família para passear. Algumas atividades vão requerer que a pessoa tenha a credencial plena. O que é essa credencial? Ela é aquela credencial de quem trabalha no segmento de comércio de bens, serviços e turismo, né? As pessoas que trabalham em hotéis, hospitais particulares, escolas particulares, né? Ou o comércio propriamente dito, aquele tradicional que a gente conhece das lojas, né? Então, essas pessoas elas fazem a credencial plena. A única restrição para quem não tem a credencial plena é no serviço odontológico, que é exclusivo para essa categoria, né, esse público preferencial, e o uso da nossa unidade de praia, que é Bertioga, na alta temporada. Tirando isso, todos os outros serviços são abertos a todo mundo. E aí quem faz essa credencial plena tem que ir até o SESC, levar uma documentação que comprove essa ligação ao comércio, é isso? Sim. A primeira verificação que a gente faz é pelo CNPJ da empresa onde a pessoa trabalha. Esse CNPJ ele vai dizer se aquela empresa contribui para ajudar a manter o SESC, ou não. Entendi. E aí ela faz de graça a credencial para ela e para a família inteira. Quem não tem essa possibilidade, como você falou, pode, por exemplo, passear no SESC, que é um espaço bastante grande, né? Pode passear e se quiser, por exemplo, sei lá, usar um campo de grama sintética que a gente tem. Tem alguns horários que são horários de aula, são exclusivos para quem está inscrito no programa, mas tem horários de recreação. Para usar no horário de recreação, a pessoa vai na nossa central de atendimento e faz uma credencial que a gente chama de credencial atividade. Ela liga aquela pessoa a uma atividade dentro do SESC. Então ela pode, no horário de recreação do futebol, ela pode ir lá jogar, por exemplo. Como se fosse um clube. As pessoas costumam entender como se fosse um clube. Como se fosse um clube. A pessoa vai lá, faz essas... Por exemplo, as aulas que você falou, tem essas aulas. Eles vão se inscrever nas aulas. As aulas são ministradas pelo próprio SESC? Ou é alguma entidade que ocupa uma escola? Nós temos dois modelos de funcionamento. Nós temos muitos profissionais lá, educadores físicos para dar aula, por exemplo, de atividade física, educadores de atividades infanto-juvenis para trabalhar com criança, com adolescente, né? Nós temos profissionais do SESC contratados para isso. Mas, em razão do volume de atividades, nós também fazemos muitas atividades com profissionais contratados de fora do SESC, que nós contratamos para fazer uma atividade específica, para dar um curso, para fazer uma atividade de recreação, uma vivência e tal. Então, é um modelo misto de ocupação do espaço. Entendi. O SESC, ele tem aqui em Guarulhos, e foi bastante esperado, porque a assinatura do contrato para ceder aquele espaço foi muito anterior à inauguração do SESC, né? Foi lá atrás. Geralmente, as cidades que querem uma unidade do SESC, elas demoram muito tempo mesmo para conseguir fazer a doação do terreno para o SESC. E aí depois tem o tempo da construção do terreno, né? Então, acho que foram aqui há 4 anos e meio de obra, né? Para poder entregar o SESC para Guarulhos. E Guarulhos merecia, né? E quando a gente fala em 4 anos e meio de obra, a gente imagina realmente um espaço grande. Realmente muito grande a estrutura. Grandioso. Guarulhos demorou para receber o SESC, mas recebeu uma das principais unidades, uma das maiores unidades do SESC e uma das mais completas. Porque nós temos a sorte de ter aqui em Guarulhos todos os programas que o SESC oferece nas outras unidades, mas nem todas as unidades têm todos os programas. E aqui tem? Aqui tem. Aqui a gente tem uma sala específica, a primeira sala específica para trabalho com jovens, por exemplo, juventudes. O prédio já foi criado com uma sala voltada para o encontro do jovem. Que tipo de trabalho, que tipo de encontro? E aí tem, nessa sala, por exemplo, do Juventudes, tem o uso autônomo do espaço, os jovens podem frequentar o espaço e usar e configurar ele da forma como eles acharem interessante. E tem as atividades que são mediadas pelos nossos educadores. Então a gente tem umas turmas em que o adolescente, o jovem se inscreve e ele passa a frequentar aqueles horários, né? E fora isso, ele também pode ocupar aquele espaço. No final de semana é lindo de ver como... Sabe, as pessoas elas marcam um ensaio de dança, elas vão lá e elas reconfiguram o espaço. Elas usam o espaço dessa sala e usam o espaço que é público aberto na entrada do SESC para ensaiar as coreografias de dança. Tem uma ocupação muito bonita de ver.
Você que é especialista aqui em políticas culturais deve ficar muito feliz de ver esse movimento todo. Eu fico, porque quando o equipamento ele é ocupado pelas pessoas e de forma assim muito espontânea, além daquilo que a gente programa, quando as pessoas se sentem à vontade para usar o prédio, eu acho que é o símbolo de que ele está dando certo, porque as pessoas se sentem à vontade, né? Então elas sabem que elas podem entrar lá e elas falam, eu tive uma ideia aqui, eu posso fazer tal coisa? Pode. Né? Bacana. E o que mais tem o SESC dentro da estrutura física? Então a pessoa entrou, tem lá, eu li que tem piscinas, tem teatro, a estrutura física deles é um prédio de 3 andares, é isso? É um prédio, ele tem o térreo mais 2 pavimentos superiores e tem um grande estacionamento no subsolo, né? Mas ele tem algumas características bem bacanas para a cidade de Guarulhos e para o SESC como um todo. Porque o SESC, quando inaugura uma unidade, ele está experimentando modelos de atuação, né? Então, é um exemplo bacana para a rede SESC, o SESC de Guarulhos. Porque além das juventudes, que eu falei que tem uma sala específica, nós temos só 3 centros de música no SESC São Paulo. No SESC Consolação, no SESC Vila Mariana e agora no SESC Guarulhos. E Guarulhos é o maior dos 3. Tem 14 estúdios para trabalho com música dentro do SESC Guarulhos. Tem um lado de um dos andares, que é só música, só o centro de música. Né? Nós temos uma das maiores salas de ginástica multifuncional do SESC São Paulo. Tem equipamento que tem aqui em Guarulhos que só tem um outro no Brasil inteiro. Né? E Guarulhos tem uma parede dessa, Reaxing, que é para atividade física, você faz de uma forma muito lúdica. Né? Você programa a sua sequência de movimentos e você tem que seguir aqueles movimentos. Tal. Então, assim, é uma coisa gostosa, bem bacana de fazer, né? Atividade física com esses equipamentos que a gente tem aqui. Então, tem a sala de ginástica multifuncional. O teatro do SESC Guarulhos, ele é um dos principais teatros, assim, em termos de equipamentos hoje do SESC. Ele é comparado ao palco dele, ao palco do SESC Pinheiros, Teatro Paulo Autran, SESC Pinheiros, que é o maior que a gente tem. Né? Ele tem os recursos todos que a gente tem lá, a gente tem aqui em Guarulhos. Então, a gente tem feito muitas dobradinhas. Coisas que podem acontecer lá também podem acontecer em Guarulhos. E aí, liga a agenda de um Exatamente. com o outro, Já planeja coisas que vão acontecer lá, já faz a agenda aqui também, porque as características do palco são parecidas. Né? E tem o principal centro de educação ambiental do SESC hoje, em termos de investimento em recursos, né? Porque a gente tem ali uma projeção mapeada da cidade de Guarulhos e contando a história de Guarulhos desde o seu surgimento, né? Do ponto de vista topográfico, hidrográfico. Né? A gente tem aulas inteiras ali sobre a cidade de Guarulhos. Bacana. E quando você falou das agendas, né, que estão ligadas, isso é um assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Então, as pessoas não precisam sair de Guarulhos para buscar, muitas vezes, alguma coisa que está acontecendo aqui. Não mais. O SESC está oferecendo isso para quem está aqui também, aqui na cidade, e não precisa pegar a Dutra e a Marginal mais. Não sempre. Nem sempre, né? Dá para diminuir, pelo menos, essas idas. A gente vai falar sobre isso e sobre outros assuntos no próximo bloco. Fique com a gente. De volta com o Ponto de Vista, a gente recebe hoje Osvaldo Almeida Júnior. O Osvaldo é gerente do SESC Guarulhos, já falou algumas coisas para a gente aqui do SESC. Falou, inclusive, que a gente não precisa muitas vezes mais ir para São Paulo, que muitas das coisas que acontecem em SESCs, que às vezes a gente procura lá, acontecem aqui também. Um dos SESCs mais completos é isso, né, Osvaldo? É uma das unidades mais completas do SESC hoje. Quando a gente fala em SESC, a gente sabe aqui, né, porque eu recebo uma pauta antes de começar o programa e conversei um pouquinho com você também, tem piscinas dentro do SESC, é isso? Sim. E as piscinas geralmente surgem algumas dúvidas, né? Quem pode usar? Até comentei com você antes, assim, quais os SESCs que você conhece? Quando criança, quem é de São Paulo sempre ia para excursão no SESC Itaquera. Todo mundo conhecia as piscinas do SESC Itaquera. O SESC ainda recebe excursão? De escola? Itaquera, sim. Itaquera, sim. Então, as crianças continuarão conhecendo o SESC Itaquera, pelo menos. Sim, é uma das coqueluches das unidades do SESC em geral, né? O parque aquático, né? Eu digo parque aquático porque aqui em Guarulhos a gente tem 3 piscinas. Né? Tem uma piscina coberta, que você pode usar inclusive quando chove. Né? E tem 2 piscinas externas, uma bem grande, adulta, e uma infantil. Né? E uma das principais demandas assim, do público é pela piscina mesmo. Então ela gera muito interesse. Né? A piscina ela requer, lógico, a credencial para poder usar. Né?
E, basicamente, ele é usada, grande parte da população que usa é da credencial plena, o pessoal de comércio e serviços que usa. Mas né? o outro público pode usar também. A gente tem alguns horários de recreação durante a semana que as pessoas podem usar como credencial atividades. Né? E aí, tendo vaga nesses horários, a pessoa pode fazer a credencial e pode usar. Né? Mas, em geral, a grande procura é da população que é do comércio e serviços mesmo. E muita gente nem sabe que tem direito a isso. Isso que eu ia te perguntar. E procura? As pessoas procuram? As pessoas procuram, muitas vezes elas têm dúvidas. Eu não sei se a minha empresa contribui para o SESC. E tem gente que nem pensa nisso e acha que a vida inteira a empresa não contribui. E fica surpresa quando descobre que a empresa dele contribui para o SESC. Né? Porque não são comércio da forma tradicional, como a gente está acostumado, né? Às vezes numa empresa de telemarketing, né? As pessoas, a área de serviços é muito ampla. Então tem muita gente que tem direito a usar o SESC e nem sabe. E aí não usa. E acaba não usando. Não sabe, não usa, né? Mas a piscina tem ficado bem cheia. É isso que eu te pergunto, tem ficado cheia. As pessoas sabem. Quem sabe vai. Quem sabe está usando bem, viu? Que bom. E esse usar o SESC, a expectativa que vocês tinham quando inauguraram em maio de 2019, de receber o público, ela superou? Ela está aquém ainda do número? Qual o número mensal de visitas que vocês têm? Você tem uma ideia? Olha, nós temos uma média semanal de 30 mil pessoas frequentando o SESC de Guarulhos. Bastante, né? A gente imaginava, antes de inaugurar o SESC, pelo projeto arquitetônico, a previsão era um mínimo de 2.500 pessoas por dia. Mínimo de 2.500 por dia. Mas a gente já antes de inaugurar, né, em conversa com a nossa superintendência, já foi avaliado que o ideal seria ter pelo menos 4.000 pessoas por dia lá no SESC de Guarulhos, pelas dimensões do prédio. Mas a gente tem sábados, por exemplo, que tem 8.000 pessoas frequentando o SESC de Guarulhos. Né? Então é o dobro, em alguns dias, é o dobro do que a gente imaginava. Né? Mas a média semanal tem se mantido acima de 4.000, que para a gente é bastante bacana, dá para atender bem. Dá para atender bem e dá para atender mais ainda, ou vocês já estão dentro de um limite? Em alguns programas a gente já está no limite. Né? Nós temos, por exemplo, um programa com crianças que ele tem pouquíssimas vagas, assim, é um programa Curumim, para criança de 7 a 12 anos. Né? Como é que funciona o Curumim? Ele é para prioritariamente para dependentes de quem trabalha nesse segmento do comércio e serviços, mas sobrando vaga a gente consegue atender a população. Né? As crianças que estudam em escola estadual, né? Tem os critérios de inserção no programa, mas não só quem trabalha no comércio e serviços pode usar. Então esse programa é um programa que sempre lota, ele tem uma demanda muito grande. Assim, né? E eles fazem o que lá? Nossa, aí eles usam o prédio inteiro. Os educadores fazem 1000 coisas com eles, assim, e a ideia do programa é estimular a autonomia das crianças. Então, as crianças propõem muitas coisas também para ser feitas. Eles constroem junto com os nossos educadores o que eles querem fazer durante o ano. Então, isso gera uma autonomia muito grande, as crianças se transformam. Nós temos histórias, por exemplo, de mães que levam os filhos lá e que elas foram crianças do Curumim quando eram pequenas. Nossa, então é um projeto bem antigo. Então elas confiam, elas levam, eu quero que a minha filha participe desse programa porque eu fiz. Né? Então é bacana, vai passando de geração para geração, é bem bacana. Eu disse que é bem antigo, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Só as mães vão falar, como assim, né? Meu filho tem 10 anos, vocês estão me chamando de antiga. Esse programa tem 30 anos, né? Mas tem gente que passou super por novo. Né? Então as pessoas procuram, participam desse projeto, usam todos esses equipamentos. Você falou das salas de música, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui, as salas de música. Se uma pessoa que estuda ou pratica, lá tem os instrumentos ou a pessoa leva o instrumento dela para essas salas? Como que é? Nós temos, assim, a gente procura fazer uma programação lá que seja diferente do que a cidade já oferece. Guarulhos tem uma tradição musical muito grande, né? Tem a orquestra aqui, tem o conservatório há muitos anos, né? Então, esse centro de música, ele é grande em Guarulhos por causa da tradição de Guarulhos de trabalhar com música. Mas a gente procura não trabalhar da mesma forma que a cidade já trabalha. Né? Nós não temos a intenção, por exemplo, de formar naipes de orquestra. Os nossos cursos são diferentes. Eles complementam aquilo que a cidade já oferece. Então, nós temos cursos de gaita, temos curso de violão, temos curso de piano, de bateria para garotas. Né? Então, assim, tem uma série de coisas assim, diferentes que as pessoas podem experimentar lá. E para muitas dessas coisas, nós temos os instrumentos. Né? Nós temos uma sala lá que é só com instrumentos de percussão erudita e percussão popular. Né? Nós temos guitarra, temos contrabaixo. Né? Tem gente que nem tinha guitarra e aprendeu a tocar guitarra lá no SESC esse ano. Né? Foi lá e fez, começou a fazer e tal. E tem gente que não tem guitarra em casa, mas na apresentação do final do ano estava lá tocando guitarra. E esses cursos precisam de inscrição? Precisam de inscrição.
né? Tem muitos cursos lá que são gratuitos e tem alguns que vão começar agora em março, que eles são os cursos de maior duração, que eles têm uma taxa bem pequena lá, que a pessoa varia, por exemplo, se é a credencial plena ou se ela não tem a credencial do SESC, mas geralmente taxas a preços muito acessíveis. São taxas. Isso que eu ia te perguntar, existe uma mensalidade ou uma anuidade para quem é um associado e pode usar tudo que o SESC oferece? A credencial plena do SESC ela não é cobrada, ela é gratuita para a família inteira. Se a pessoa quiser fazer uma atividade do SESC, né, aí ela vai se inscrever naquele programa e ela vai ter uma taxa mensal para pagar. Né, na sala de ginástica, por exemplo. Né? Se ela quiser, por exemplo, tem programas que são gratuitos. O programa SESC de Esportes, por exemplo, o programa Curumim, eles são gratuitos. Né? O programa Juventudes também é gratuito. Então tem muitas coisas gratuitas e tem algumas que têm uma pequena taxa mensal quando o curso é regular. Né? Então Aí precisa... Mas é uma pequena taxa, não é nada no que assuste. SESC não tem nada... A ideia é que realmente as pessoas possam fazer. Né? E, inclusive as pessoas que têm dificuldade para fazer isso num outro lugar que cobraria muito mais caro. Porque a ideia é receber as pessoas, inclusive, como você falou que a maioria das coisas é aberta, as pessoas que muitas vezes moram ao redor ou moram na cidade, porque a cidade é grande e é carente de opções. Né? E a gente tem que lembrar que o SESC é, na sua origem, uma instituição social. Né? Nós não temos lucro financeiro com o que a gente oferece. O nosso lucro se dá quando a pessoa usa o SESC. SESC é Serviço Social do Comércio, Exatamente. é isso? Essa é a sigla. Serviço Social do Comércio. Então essa é a intenção de vocês. A nossa intenção é que o nosso trabalho se justifica quando as pessoas usam. Né? Esse é o nosso lucro, entre aspas. Né? O retorno de vocês é isso, é o SESC cheio. Exatamente. Cheio como a gente via lá o de Itaquera, ou não está tão cheio assim? Dependendo do dia, enche bem, viu? Enche bastante. Enche bastante, é bonito de ver. Final de semana, então, é lindo. Eu imagino, é bonito de ver você falando. É lindo, né? Que a gente fica animado para conhecer. Você tem um espaço lá, a Praça de Convivência, cabe lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Né? Então, se você tem lá uma programação que é aberta, a pessoa entra no SESC, está acontecendo um circo. Aí ela vai lá, senta e assiste. Né? Aí depois tem um show naquele mesmo lugar. Então, tem muita coisa que é aberta. Então a gente está lá em cima, você está vendo assim, você vê aquele movimento, é muito bonito de ver. Dá para passar o dia? Dá para passar o dia. Você fala, não, vou um pouquinho, vou reservar 2 horas para ir ao SESC, reserva mais. Olha, só no Centro de Educação Ambiental, se você quiser sentar ali para ter uma aula sobre Guarulhos e ficar ali clicando, onde está a minha casa aqui, né? Só ali você fica 1h30, 2 horas tranquilo. Tudo isso? Deve ser muito interessante mesmo. Porque... Não, tem realidade aumentada ali. Você leva seu filho, por exemplo, aí ele pega a fauna e a flora de Guarulhos ali, tem umas máquinas que você coloca o cartão na frente e ela mostra o bicho na sua mão, assim, sabe? Nossa, tem uns recursos tecnológicos muito legais ali. Muito bacana mesmo. Dá para ficar, então dá para passar o dia lá. Dá para fazer muita atividade. Eu imagino, pelo que você está falando aqui. Vai lá, vai na piscina, depois vai para o restaurante, almoça porque tem um restaurante lá, e depois continua lá. Aí quando os filhos estão cansados, leva embora para dormir. Aí chega em casa e eles despertam. Então fica mais tempo. Oswaldo, a gente fica bastante interessado mesmo, curioso quando você começa a falar, quando você fala sobre isso, a gente ficou aqui interessado mesmo, porque você fala com bastante entusiasmo. Eu acho que é um gerente que foi escolhido assim, muito bacana para trazer isso para Guarulhos, que esperou tanto tempo, né? Como você falou, de construção e desde da cessão do terreno passou bastante tempo mesmo. Então eu queria que você fizesse um convite e me dissesse antes se tem alguma coisa acontecendo agora, por esses dias, espetáculos, teatro, alguma coisa prevista para os próximos dias. Temos. A gente sempre tem, assim, como o investimento do SESC foi muito alto, né, nesse equipamento cultural, né, assim, a gente procura nunca deixá-lo vazio. Então sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Por exemplo, se as pessoas quiserem ir toda sexta-feira à noite lá no SESC, ela vai ter uma coisa aberta para ela poder assistir na nossa praça ali. Certo. Se ela quiser ficar depois, tem uma coisa acontecendo no teatro, no nosso auditório, né? Então sempre tem alguma programação acontecendo, né? É interessante quando as pessoas passam a frequentar, independentemente do que está. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu quero ir lá, né? Isso é muito comum nas unidades do SESC, né? Trabalhei no SESC Pompeia e era assim, as pessoas iam passear. O que está tendo aqui hoje? Né? E aí você tem lá, né? A gente tem umas telas de comunicação digital lá que você tem a programação do dia, então a pessoa pode ir lá e ver o que está acontecendo, né? Final de semana é muito gostoso ir, sempre tem programação aberta à tarde, gratuita,
né? Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Nós temos uma programação de carnaval aberta à população, totalmente gratuita, com cortejos passando vários blocos conhecidos, sabe, assim, famosos, assim, da cidade de São Paulo ou de outros lugares, assim, para criança, para família em geral. Então é um espaço muito gostoso para a família, né? No final de semana sempre tem muita coisa gratuita acontecendo. Eu indico, quem quiser conhecer, ó, eu não conheço, mas eu vou lá passear um dia para ver, vai numa sexta-noite ou vai no final de semana à tarde, que sempre vai ter alguma coisa bacana. Vai ter sempre alguma opção. Sempre vai ter. Então pega o carro, ou vai de ônibus, ou vai de alguma outra forma, mas vai mais perto. Vai em Guarulhos mesmo não, agora. Não, aí é super perto, a gente está numa região muito próxima do centro, né? Horário é o dia todo? O SESC funciona manhã, tarde e noite, né? Para os cursos, para as pessoas inscritas nos cursos, ele abre às 7, das 7 às 9 é só para alunos, mas às 9 ele já abre para o público e vai até às 10 da noite. E no final de semana, com horário um pouco menor, dependendo da atividade, à noite ele fecha um pouco mais cedo, o teatro, é só para quem está com o ingresso do teatro, né? Mas em geral, manhã, tarde e noite o SESC está aberto. E informações mais detalhadas sobre horários e atividades tem o site. sescsp.org.br/Guarulhos. É isso aí. Então, eu vou deixar também o convite, né? Porque eu fiquei bastante interessada e muito bacana de ver a forma como você fala, realmente dá vontade da gente frequentar, não só conhecer, mas frequentar tudo isso Tem um que está universo disponível. de coisa lá dentro, né? Então, assim, é um presente para Guarulhos, a gente, não só eu, né? Os funcionários todos estão muito orgulhosos. Que bom. Então, para quem não conhece ainda, fica o convite, não é isso? Fica o convite, estamos esperando todo mundo lá. Tá certo, Oswaldo. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. Obrigada pela sua presença. E você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.